Olá, estamos apresentando mais um FioliCast. Hoje estou aqui com o meu amigo apóstolo José Fernandes, sua filha missionária Stephanie. Apóstolo, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no nosso estúdio. Estivemos falando sobre um pedacinho do teu testemunho. A gente comentou que acho que vai precisar de uns 10 episódios aí para a gente gravar todo ele. E para você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que elas também possam ser abençoadas assim como você está sendo. Amém? Apóstolo, se apresenta mais uma vez para o público que não te conhece ainda. Sim. E em seguida a Stephanie. Meu nome é José Fernandes, apóstolo José Fernandes. E mais uma vez, irmão Jacques, é um prazer estar aqui com o senhor novamente. Amém. E compartilhar das experiências que Deus tem nos dado. Amém, glória a Deus. Amém. Stephanie. É um prazer estar aqui nesta noite, podendo dar continuidade ao testemunho do meu pai, o apóstolo José Fernandes. E é uma honra estar aqui nesta noite. Amém, a honra é nossa. Nós encerramos o nosso último podcast, faltando o senhor contado sobre a sua chamada ministerial, Hoje o senhor tem uma unção apostólica. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente como que chegou essa unção apostólica sobre a sua vida. Sim, tudo começou, a minha caminhada ministerial, ela começou na Assembleia, como eu falei, no podcast passado. E de lá para cá, na realidade eu fui ungido pastor, na Assembleia, no Amazonas, IEDA. E de lá passei 16 anos, na Igreja Assembleia de Deus. E de lá eu fui sair uma chamada, juntamente com o pastor Reginaldo, nós abrimos um ministério chamado Abapai, a qual nós ficamos ali creio que uns 2 anos e meio, quase para 3 anos, E aí de lá nós viemos para cá, no ano de 2019. 19, recente. Sim, recente, Estamos aqui bem recente. Vamos fazer, fizemos 6 anos, Uhum. Em março fizemos 6 anos. E aí essa minha caminhada, na realidade eu comecei tudo com um degrau, no ministério, Comecei como obreiro, de obreiro vim para diácono, de diácono para evangelista, evangelista pastor, e aqui que eu fui ungido a apóstolo, Uhum. Aqui no Paraná. Foi no ano de 2003 que eu fui ungido apóstolo, de um apóstolo amigo meu que conheci no Rio de Janeiro, Viajei para o Rio de Janeiro nesse ano de 2023, no ano de 2023. De lá conheci, o apóstolo, um amigo meu que tipo assim, conheci ele em uma conferência, Uhum. O Tinguá, na realidade esse amigo, Tinguá. E aí eu conheci o apóstolo Hildo, que é amigo do Tinguá. E aí nós nos conhecemos, passamos um tempo lá na chácara dele, ele tem uma chácara lá no Rio de Janeiro. E de lá em oração, buscando em Deus, aprendendo algumas coisas com ele, aprendi muitas coisas com ele. E de lá nós em oração tiramos um período bem extenso de jejum, de oração, para que Deus pudesse falar, para que Deus pudesse dar um direcionamento a ele, E ele me via, ele falava, eu não te vejo pastor, eu te vejo um apóstolo. E aí ele disse, não, rapaz, eu sou pastor. Ele disse, não, eu te vejo um apóstolo. Então, talvez tu esteja pastor, mas eu te vejo um apóstolo, Uhum. E aí nós orando, foi interessante, nós subimos um monte lá no Rio de Janeiro, e a gente em oração, buscando a Deus em oração, e de lá veio uma resposta de Deus, Eu orando ao Senhor, e Deus falou que era da vontade dele, Então, até então eu não queria. Uhum. Eu relutei um pouco com ele, Sim. Com o apóstolo Hildo Guimarães, grande homem de Deus, Ele tem um projeto muito lindo lá no Rio de Janeiro. E eu relutei um pouco, mas quando o Espírito Santo falou que era da vontade do Senhor mesmo, eu aceitei. Baixou a guarda. Sim, porque eu sabia do peso, Uhum. Eu sabia do peso do chamado. E na minha experiência que eu tive já na Assembleia, 16 anos, mais quase 3 anos na Abapai, então adquiri assim, um pouco de experiência ministerial. Então a gente teve assim vários... interessante que a chamada ministerial ela não é só alegria, Ela tem as suas marcas, suas cicatrizes. E aí
quando ele me ungiu, foi interessante. Quando ele me ungiu, ele já me ungiu aqui, ele não me ungiu lá no Rio de Janeiro, né? Ele fez o momento ali na igreja, reuniu toda a igreja. E aí, no momento de uma oração, a gente tiramos um período aqui também, né? Nós fomos no monte aqui, passamos um período no monte. E de lá foi a confirmação. E aí, nesse dia que nós viemos do monte, ele convocou toda a igreja, né? Porque ele já é amigo da igreja, ele é bem amigo da igreja, né? Então, ele fez uma convocação com toda a igreja. E aí, ele fez o momento da consagração, né? E me consagrando como apóstolo, né? Foi esse momento, assim, para mim, muito, muito forte, sabe? Um momento muito impactante na minha vida ministerial. Até então, em toda essa minha trajetória, né, de ministério, eu ainda não tinha sentido, assim, um impacto, né? Lógico que a unção de pastoreio, eu senti também uma unção, mas a de apóstolo eu senti, assim, um impacto, um peso, né? Um peso bem mais grande do que o de pastoreio. E aí nós começamos a trabalhar nesse mover apostólico, né? E o Senhor tem, assim, nos conduzido, assim, de uma maneira bem extraordinária, tá? Mas interessante, sim, contar um pouco lá atrás, né? Nossa caminhada. Quando nós saímos da Assembleia de Deus, né, ainda pastor, nós fomos abrir esse ministério, né, Abapai, né? Juntamente com o pastor Reginaldo Reis e a pastora Francimara Reis, né, o casal. E aí eu era vice-presidente desse ministério, lá no Amazonas, lá em Manaus. E aí a gente trabalhou, e conseguimos um galpão, né, alugar um galpão. Foi assim um negócio bem interessante, sabe? E a gente abriu esse galpão em um antigo bar. Nossa. Era uma casa de pessoas que gostavam de bebida, essas coisas. Era um bar, assim, um galpão bem grande, sabe? E aí nós fechamos esse galpão, tudinho, ajeitamos para ser a igreja. Interessante que era bem do lado da Praça do Armando Mendes, do bairro onde nós morávamos, em Manaus. E era uma praça muito movimentada, com muita prostituição, muitas drogas, muita coisa assim, devassa, sabe? Sim. E ali a gente fazia evangelismo. Rapaz, as brigas ali eram bem espiritual, guerra muito forte ali. E ali nas festas, ali, todas as vezes a gente estava ali evangelizando, estava ali ganhando almas para Jesus. E a igreja chegou um momento que não comportava mais de gente. Nossa. Né? Chegou um momento que não comportava mais de gente. A igreja nessa época já era uma igreja apostólica? Sei que nessa época você não tinha recebido essa unção apostólica ainda, mas hoje você, relembrando essa época, você sente que a igreja já tinha um mover apostólico? A gente se movimentava no apostólico. A gente se movimentava no apostólico. Então, tem uma diferença. Sim. Tem uma diferença. Sim, tem uma diferença, com certeza. Então, o pastor Reginaldo Reis é um homem muito sábio na palavra, né? Muito sábio mesmo. Então, ele se movimentava no apostólico, né? Ele se movimentava no apostólico. Tanto que a gente, quando começou a fazer os evangelismos, começou a fazer umas movimentações, né, da parte de Deus, era interessante que o mover apostólico, ele é algo assim bem interessante. Porque a palavra apóstolo, né, ela não tem só um significado, mas uma de todas que eu entendo, que ela é a base, né? É o começo, é o que começa, né? Então, a gente começou esse trabalho, quando nós saímos da Assembleia de Deus, nós começamos um trabalho ainda, mesmo sendo pastores, né? Mas em um movimento apostólico. Né? Então, a gente teve acompanhamento de apóstolos lá, né? Homens de Deus que nos acompanharam, apóstolo Braz, né? Outros homens de Deus da Igreja da Paz, né? Nós estávamos também, tinha um apóstolo que no momento não estou lembrado aqui o nome dele, que acompanhava a gente, não vou lembrar aqui no momento, mas ele ajudou a gente bastante, juntamente com o apóstolo Braz, né? Homem de Deus. E a gente foi começando a desenvolver o apostólico, mesmo sendo, né, pastores, né? E chegou um determinado momento que o Senhor pediu para eu sair não só lá do ministério, mas como do Amazonas, né? Nossa. E ele falava assim, eu vou te levar para um lugar, bem assim. Este lugar, ele mana leite e mel.
né? E este lugar eu estou preparando para você e para tua família. E aí também, isso foi um homem de Deus que falou, né? Ministrou na minha vida isso, né? E aí eu fiquei ali, né? Eu saí do Amazonas, eu nunca tinha pensado em sair de lá. Nem pretendo, nem passa pela minha cabeça, né? Mas assim, quando é Deus que fala, aí veio esse, aí veio o outro. Eu sei que foi bastante pessoas que falavam a mesma coisa. E eu fiquei 4 anos relutando. Nossa, Barão. Aí chegou um momento que eu tava numa chácara, que a gente sempre ia nessa chácara, e lá tinha um momento de oração no monte. Hoje ele é apóstolo, né? E ele tem essa chácara lá, ele cuida de pessoas de problema químico, né? E ele, dependente químico, ele cuida dessas pessoas, né? 80, 100 pessoas ele tem lá nessa chácara dele. Juveniano o nome dele. Homem de Deus, homem de Deus. E aí nós estávamos num momento de oração, né? Na chácara dele, de madrugada. E eu tinha acabado de conhecer ele, né? Ele levantou de onde ele estava orando e veio assim caminhando em minha direção. Eu orando em pé, andando, né? E ele apontou o dedo assim para mim assim: até quando tu vai ficar desobedecendo a ordem de Deus? Uau. Rapaz, aquele foi um choque para mim. Nossa. Rapaz, aquele foi um choque para mim. Aí quando eu voltei da chácara, né? Já estou encurtando aqui. Quando eu voltei da chácara, eu falei para minha esposa: vamos vender tudo que nós temos aqui e vamos embora. Aí ela disse: não vou embora não. Não, nós vamos embora. Deus já falou, já chega de estar na desobediência. 4 anos já. E Deus, e tem mais, Deus disse assim que ia cerrar os céus pra gente. Meu Deus. Foi um período assim que a gente ficou assim sem emprego. Nós passamos assim pelo estreito devido à minha desobediência. E hoje sempre eu digo assim que a obediência ela gera governo, né? E a desobediência ela gera consequências bem desagradáveis. Então esses 4 anos de desobediência, de não ouvir a voz de Deus, ela acarretou em muitas coisas negativas na minha vida ministerialmente, né? E mesmo você fazendo a obra, né? É interessante mesmo fazendo a obra. A gente pontuar isso, né? Para quem está nos assistindo, que às vezes a gente está fazendo a obra, não está inativo, né? Sim. Mas quando a gente está em desobediência, é pior, né? É pior do que estar inativo, pior, né? Quando você está em algo que o Senhor não te colocou. É porque a gente se sente agradável no lugar que a gente está. Confortável, né? Confortável, agradável, fica ali naquela situação. Só que quando Deus dá uma ordem, aí você tem que acatar. Tem que obedecer. Então, quando eu resolvi obedecer, já tinha se passado 4 anos. Então, foi 4 anos que eu gerei de uma desobediência em Deus. Para eu entender, assim, essa parte, e, por exemplo, também quem está nos assistindo, você tinha a consciência, tinha a certeza que era o Senhor que tinha falado com você, né, nesses 4 anos? Ou você tinha uma dúvida ainda? Puxa, eu precisava que o Senhor confirmasse algo a mais ainda. É porque depois dessa profecia, né, que o rapaz veio, apontou o dedo para você, você... Opa, agora... Parece assim, agora é verdade, né? Você tinha uma dúvida? Logo no começo, eu tinha uma dúvida e também os meus amigos, talvez que não queria, né, nos perder, né? Sim. Falavam assim: acho que não é de Deus não, esse negócio aí, ó, presta atenção, né? Tal. Às vezes não é Deus que fala, às vezes a pessoa está emocionada ali, né? Mas quando eu percebi, né, depois, eu fui perceber que a situação estava séria já depois de 4 anos. Então foi exatamente isso mesmo. Você foi levando. Eu fui procrastinando na realidade, né? E os amigos diziam: não vai não, rapaz. O que tu vai fazer? Tu não conhece ninguém, tu não sabe como é que vai ser lá, tu não conhece nada, tu vai para um lugar que não vai ter nada, vai começar do zero. Então sempre eles falavam algo que eu me retraía um pouco, sabe? E ficava ali procrastinando. E Deus apertando. E Deus apertando. E Deus apertando. E chegou um momento que foi nessa certa madrugada que o apóstolo falou para mim isso, né? Até quando vai ficar desobedecendo a voz de Deus? E foi quando eu decidi. A minha esposa, a pastora Josiane, ela não queria, né? Mas quando eu recebi essa palavra novamente, né? Você teve certeza? Não, eu temi. Nessa madrugada eu temi, né? Temi mesmo, porque ele falou com uma autoridade assim, que na realidade, irmão Jacques, eu não via o apóstolo falando comigo. Nossa.
Foi tremendo, mas foi muito forte. Eu não via ele falando. Quando ele falava assim, como se ele sumisse em uma luz e eu ouvisse só a voz. E ele na minha frente. Eu digo, mas como pode? Ele estava na minha frente e eu não vi ele, eu ouvia só a voz. E um clarão assim na frente dele, assim. E bem na minha frente. Aí eu temi, né? Sim, a presença, aí eu disse, né? não, quer saber, rapaz, esse é Deus mesmo. E aí tá bom, começamos a ajeitar as coisas, vender as coisas, doar as coisas, a gente resolveu vir embora, né? A gente resolveu vir embora. Só que a gente tava passando num período da vale, prova, do vale, né? Como comprar as passagens. E aí, com as coisas que eu vendi, algumas coisas que a gente vendeu, eu consegui um certo valor, né? Demos entrada conversei com meu sogro nos ajudou, né? E aí nós viemos, no ano de 2019. E o senhor falou que era Curitiba. Sim. Porque, na realidade, a minha sogra, quando morava em Manaus, hoje ela mora aqui, né? Quando ela morava em Manaus, ela foi em um determinado lugar de um grande homem de Deus, pastor Haroldo Teles. E esse homem, ele é um homem que gosta também da parte da revelação, um homem de Deus, um homem muito sério em Manaus. E aí, ela foi uma vez numa campanha, domingo pela manhã, que eles têm lá, né? E ela levou a minha foto e a foto da minha esposa. E eu não sabia, fui saber depois, né? E aí, ele, quando ela tava com a foto, né? Pra levar pra ele ungir, ele disse assim pra ela, esse casal aqui é um casal de pastores, né? A minha sogra tomou um susto. É a primeira vez que ela tinha ido lá. Nossa. Ela tomou o susto, ela disse, sim, é minha filha e meu genro. Eu tenho um recado de Deus pra eles. Uau. Foi desde esse dia que a nossa vida nunca mais foi a mesma. Então, desde esse dia, não foi mais a mesma. Ela deu o recado que ele mandou, né? Um recado de Deus. Mas, tipo assim, como nós tínhamos nossa igreja lá, tinha um povo, tinha casa própria, vivia bem, a gente não ficou ali tranquilo, né? Só que aí, quando Deus começou a apertar, devido à desobediência, da minha parte, no caso, né? E aí eu perdi emprego, minha esposa perdeu emprego, e a gente fazia entrevista, chamava, fazia exames, mas nunca chamava. Nossa. Deus deixava a gente até passar pelos exames e... Que aí vai. Né? E vou ficar nada. Aqui de cima. E aí, rapaz, sei que eu fui empurrando, sabe? Assim, fui procrastinando. E eu gerei muitas coisas negativas. E agora chegando aqui, né? Chegamos no ano de 2019, de 29 de março de 2019. Então, viemos pra cá, sabia que era frio, mas não era tanto, né? E quando nós chegamos aqui no aeroporto, rapaz, a gente saiu da porta do aeroporto pra fora, deu vontade de voltar. Sabe aquele arrependimento de o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fiz uma pequena oração simples. Senhor, se foi o Senhor mesmo que me trouxe para cá, o Senhor vai conduzir todas as coisas. Eu vou fazer conforme aquilo que o Senhor me falou. Porque antes de eu sair de lá, ele, em um momento que eu estava orando, ele me deu uma direção. E a direção dele foi essa. Quando você chegar, você não vai fazer nada a não ser buscar a minha presença. Só isso. E deixa o resto comigo. Eu passei 9 meses em oração aqui. Só orando. Ia visitar para não ficar sem congregar, né? Eu e minha família. Ia congregar numa igreja. Só que, tipo assim, aquela vontade, aquele desejo, sabe? Que queima de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Eu sempre amei isso. Desde quando entreguei a vida a Jesus, eu sempre amei isso. E dava vontade de eu querer, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu não me apresentei como um pastor, não me apresentei como nada. Eu ia nas igrejas, irmão José, né? Só que aí o próprio Senhor, ele foi nos mostrando. O próprio Senhor. Então, quando chegou no mês de julho, o Senhor me apresentou umas pessoas. Olha que interessante. Me apresentou a um casal de pessoas, né, uma família, né?
E nessa família tinha um senhor, né? O irmão Roberto, um senhor de 62 anos. E foi ali onde tudo começou, o nosso ministério aqui, né? E aí, interessante, irmão Jacques, que quando eu cheguei na casa desse senhor, eu comecei a ir com eles em uma célula, né? Era na casa dele, e a esposa dele era a líder dessa célula. Ele não ia em igreja nenhuma, né? Uhum. Ele era, assim, neutrozão, né? Só que Sim. também não atrapalhava a esposa, nem nada. E ele era de outro ministério, só que aí, como ele se mudou lá para Piraquara, ele não ficou indo mais em canto nenhum, né? Uhum. E ela foi para outra igreja, né? Começou a fazer trabalho lá, se tornou líder. E aí eu tava indo para essa célula na casa dela, né? E aí a gente, dos momentos lá da palavra, né? Ela dava oportunidade, ó, quem quer compartilhar um pouco, aí você entendeu. E aí a gente dava, né, o nosso parecer, o que a gente tinha entendido, né? E aí eles ficavam assim meio que encabulado, porque todas as vezes que eles perguntavam se tinha alguém que queria dar um parecer, acrescentar alguma coisa, eu com aquela sede, aquela fome, né, de falar alguma coisa de Deus, né? Sim. Falava, aí chegou em um determinado momento, numa noite de uma célula, que ela disse assim: ô irmão, o senhor tem alguma formação? O senhor é formado em teologia ou fez algum estudo bíblico? Porque tudo que a gente passa para o senhor aqui, o senhor explica bem legal, bem interessante, assim, que a gente fica até bem curioso quando o senhor vem trazer assim um parecer, né? Já tinha anos aí, ali, né, de caminhada. Aí o esposo da prima da minha esposa falou assim: ele é pastor. Uhum. Eles vieram de Manaus aqui, eles vieram para cá, eles são pastores. Ele que apresentou a gente como pastor. Uhum. E aí esse pessoal ficaram assim, bem maravilhado, alegres, sabe? Uhum. E o senhorzinho não perdeu tempo. Quando nessa noite terminou a célula, ele chegou comigo e disse: ô pastor, tem como o senhor fazer um estudo comigo, um estudo bíblico? Eu digo: tem, não tem problema. Eu digo: mas o senhor não participa da igreja? Não participo de igreja nenhuma. Só minha esposa que é da igreja, eu não participo. E eu disse: não, se o senhor permitir, eu faço com o senhor. Pensa num homem fominha, sedento da palavra. Uhum. E foi ali que começou o nosso ministério. Com ele, com o senhor Roberto, né? E interessante que era aos sábados. Aos sábados começava às 6 da tarde. O homem era tão fome que eu saía da casa dele às vezes 1 da manhã. Nossa. Agora imagina, 6 da tarde a 1 da manhã. Eu ficava assim: meu Deus do céu, esse camarada não vai me largar, não. Uhum. E ali Deus trabalhando. Ele tinha uma dificuldade, né? Ele tinha uma sequela de uma doença, a qual ele não poderia ficar 5 minutos em pé. Ele tinha que sentar. Então ele era um senhor bem limitado, sabe? Uhum. Então ele era assim bem debilitado. E aí a gente fazendo, eu lembro até hoje, né, que nós começamos o estudo de Isaías capítulo 11, né? E foi onde a gente começou a fazer o estudo, né? 7 sábados, tudinho direitinho, fazendo. Aí tá, primeiro sábado saiu ele, segundo sábado saiu ele, terceiro sábado já tinha 5 pessoas. Uhum. Né? Quarto sábado já tinha 9 pessoas. Eu sei que quando foi no 7º sábado, no último sábado, já tinha 21 pessoas. Nossa, foi multiplicando. E nesse dia, nesse último dia, ele foi curado dessa sequela. Nossa. Ele foi curado dessa sequela. E começamos a oração, terminamos o estudo e tal, tudo direitinho. Aí começamos a oração. De um senhor que não podia ficar 5 minutos de pé, ele começou com a gente a oração 1h10 orando em pé. Nossa. E o fogo caiu naquela sala. Que glória, hein? Nossa, era gente caindo pra cá, a gente sem ninguém tocar em ninguém. Uhum. A glória tomou de conta daquela sala. E eu vi ele assim, eu vou levantar a mão aqui, do jeito que ele fez. Uhum. Eu vi ele assim, ó, bem assim, ó, tipo assim, uma pessoa desesperada, assim, olhando pro teto da casa dele. E eu olhava, orando, digo: Senhor, não mata esse senhor, não. Se morrer, eu tô ferrado aqui. eu devia ser benção aqui, eu não quero ser maldição para vir de ninguém aqui, não. E aí ele orando, e foi renovado nas línguas, rapaz, foi batizado no fogo. Aí terminou a oração, ele disse assim: eu quero falar. Aí eu disse: então pode falar, irmão Roberto. Eu disse: eu quero falar que no momento da oração,
desceu um fogo aqui, uma bola de fogo, abriu o teto da sala aqui. Nossa. Eu digo, o senhor reparou que o senhor orou 1h10 em pé? E ele não tinha nem reparado que tinha sido curado. Tinha nem percebido a cura. Não tinha nem percebido. E daí começou o nosso trabalho. Aí o mover apostólico, né? Aí começou o ministério, né? Aí ele disse assim, ele disse assim para mim, o senhor tem desejo de abrir alguma igreja? Porque se o senhor abrir alguma igreja, eu sou o primeiro membro. Ele falou para mim. Eu digo, bem, o intuito que Deus me trouxe para cá foi para isso, né? Eu vim para cá com um propósito, né? Falei para ele. Ele disse assim, então eu sou o primeiro membro da sua igreja. Aí eu fui conhecendo outras pessoas, né? Então terminamos aquele estudo com 21 pessoas, né? Aí quando eu comecei a trabalhar, nós começamos o primeiro culto oficial, né, da casa do pai, foi na casa de um amigo meu que hoje mora no Sítio Cercado, né, do pastor Luciano e da pastora Kelly, também um casal abençoado que nós conhecemos, né? E aí nós fomos lá para a sala da casa deles. Primeiro culto deu 12 pessoas, se eu não estou enganado, oficial, né? Aí de lá não parou mais. Saímos da salinha do irmão Roberto, fomos para a sala do casal, né, dos pastores Luciano e Kelly. Da sala deles nós fomos para a garagem. Na garagem a gente via muita glória, muito poder de Deus, né? Pessoas lembrando de uma situação de uma senhora que ela andou, né? Ela estava 2 anos na cadeira de roda, que o médico falou para ela que ela nunca mais ia andar. E ela foi curada e andou, né? Deixou a cadeira de roda de lado e foi embora para casa dela e deixou a cadeira de roda, o esposo que levou para casa. Que benção. E várias outras experiências que lá na garagem, já uma igreja, já, né? Isso foi aqui no Sítio Cercado? Não, foi aqui hoje o pastor Luciano mora no Sítio Cercado, né? Mas ele morava lá em Piraquara. Em Piraquara. Mas foi aqui em Curitiba já? Foi em Guarituba, sim, aqui em Curitiba. E aí, interessante que a gente estava uma certa vez na sala de oração, na garagem, e passava uma senhora lá na rua dizendo assim, rapaz, eu vejo fogo em cima dessa garagem. E ela ficava assim, e esfregava os olhos, assim, né? Sem acreditar do que ela estava vendo. Uma senhora, assim, passando na frente da casa, né? E muitos outros milagres aconteceram ali naquela garagem. Foi um momento muito delicioso ali naquela garagem. Assim, um momento muito, muito lindo que Deus fez. E aí foi desenvolvendo trabalho, pessoas foi vindo, foi chegando pessoas, né? Aí quando chegou a pandemia, né? Porque a gente, 2019, 2020, 2021 foi o momento da pandemia bem encerrado, né? No momento da pandemia foi quando nós começamos a construir. Cederam o terreno pra gente, né? Construir aquele pequeno galpão onde vocês foram lá, né? Inclusive foi benção. O povo quer que vocês voltem lá de novo, hein? Vamos voltar. E aí aquele galpão, irmão Jackson, ele foi construído em 1 ano. Em 1 ano, no tempo da pandemia. Nossa. O ano 2021 foi o tempo que nós construímos aquele pequeno galpão. O tempo que estava tudo fechado. Tudo fechado. Agora, como aconteceu? Enquanto a gente ainda estava ali pela garagem, eu ainda não tinha cortado o cordão umbilical com o pastor Reginaldo Reis. Até então não conhecia a pastora Antônia. Né? A pastora Antônia foi muito importante no meu ministério aqui. Lembro de uma certa vez, eu não vou lembrar aqui o dia, né? Mas uma certa vez, 22h30, a pastora Antônia batia na porta de casa, né? Levado pela filha da pastora Fátima. E ela levou um recado de Deus para mim. E ela chegou comigo e disse assim, ô pastor, eu tenho um recado de Deus para o senhor. Não lhe conheço direito, né? Lhe conheço pouco, não lhe conheço bem. Mas se o senhor quiser, bem assim, se o senhor quiser ouvir, eu entro e falo. Mas se o senhor não quiser, eu nem entro. Bem assim. E eu fiquei olhando, né, aquela senhora assim, aqueles olhos. Eu digo, não, só pode ser de Deus, né? Eu digo, não, a senhora pode entrar. E ela falou, Deus me mostrou uma visão orando e mandou falar que essa visão é para o senhor.
que a primeira vez que eu lhe vi lá na casa da pastora Fátima, o Senhor ele me deu uma visão com a sua pessoa. E a visão foi essa, que ele me mostrava um terreno. Até então, ela disse assim, até então não sabia que a pastora Fátima tinha cedido o terreno da casa dela. Né? E eu vi que era atrás da casa da pastora Fátima. E eu falava assim, Senhor, terreno. Ela disse assim, tá vendo os obreiros? Aí eu via um monte de obreiros, de pessoas, com as ferramentas na mão, mas todo mundo parado. Eu digo, sério? Fiquei assim assustado, né? Digo, sim. E o Senhor mandou dizer pro Senhor que o Senhor precisa cortar o cordão umbilical. Até então ela nem sabia que eu ainda estava né, aliançado com o pastor Reginaldo Reis, né? E eu fiquei assim trêmulo, né? Fiquei assim um pouco assim meio... Porque eu passei 16 anos com o pastor Reginaldo Reis. Então imagina, para eu cortar agora a amizade, cortar ali aquele vínculo, né? Aquela aliança que nós tivemos, né? Cobertura de 16 anos, né? Sim. Para mim foi muito doído, sabe? Muito doído. Mas com a experiência de 4 anos, eu disse, eu não quero passar mais. Eu não quero mais ser desobediente. E aí ela disse assim, quando o Senhor cortava o cordão umbilical, eu via a igreja crescendo assim de uma maneira, sendo construída assim de uma maneira muito rápida. Desculpa, tá entregue a mensagem, ela falava. O que Deus mandou falar é só isso aqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça, dormi, orei. De manhã cedo, acordei, né? O pastor Emerson, ele estava com a gente na época, né? Um amigão meu que Deus fez eu conhecer aqui. E aí eu chamei ele, liguei para ele, vamos ali comigo, né? Para ele servir de testemunha. E aí nós fomos lá na casa do pastor Reginaldo Reis. Ele orou por mim, me abençoou, né? Declarou bênção na minha vida. E Deus já tinha até falado para ele, né? Ele orando, Deus tinha falado para ele que era para ele me abençoar, porque o que Deus tinha comigo, né, era algo comigo, né? Então já aquele ciclo já tinha terminado, né, com ele ali, né? Tinha se encerrado. Irmão Jackson, a partir daquele momento, 1 mês e meio, chegou todo o material da igreja. Uau. Nossa, Deus é perfeito, né? 1 mês e meio eu fiquei espantado. Chegou uma carrada, um caminhão de tijolos, 2 caminhões de areia, pedra, ferro, cimento, chegou tudo. Nossa. Em 1 mês e meio depois que eu cortei a aliança com o pastor Reginaldo Reis. Então, eu vivi muitos milagres aqui. Muitos milagres, assim, extraordinários, assim, tremendos ministeriais, assim, que Deus fez, né, com a gente aqui, né. Então, a nossa caminhada, ela já vai para 18, 19 anos, né? Assim, ministério, estando em frente de ministério, ajudando o ministério. E agora nós, sendo, né, cabeça mesmo, linha de frente, vai para 6 anos. Nossa. Então, tipo assim, o Senhor ele nos provou, nos testou, né? E sabemos que não é fácil, né? O Senhor que também ministra, o Senhor que também sua esposa ministra, sabe que não é fácil, né? Você tá na presença de Deus e tá ali constante ali, tem as lutas, tem os problemas, tem as adversidades, tem momento de alegria, tem momento de tristeza. Então, o ministério, ele é assim, ele é levantado assim, né? O senhor tinha 2 filhas? Sim, 2 filhas, né? Aí tem o testemunho da filha, né? Tem o testemunho da filha, né? Aí, vou já entrar nessa parte do testemunho da minha filha, né? Que faleceu. E aí, começamos, né? Trabalho ali depois da pandemia e Deus começou a fazer grandes coisas, né? Aí quando foi no ano de 2023, agora como eu falei, foi quando, né, eu fui consagrado apóstolo, né? Mas 2022, né? 2022, não foi 23 não, desculpa, foi 22. É que para decorar essas coisas assim, eu sou datas eu sou bem ruim. Mas nosso ministério estava indo muito bem, né? Chegou uma vez eu estava orando, irmão Jackson, e o Senhor disse assim para mim, vai ser preciso, bem assim, nítido, da forma que eu estou lhe falando aqui, nítido.
Eu creio que era umas 2 da manhã, eu estava orando. Vai ser preciso eu te espremer até a última gota. Rapaz, aquilo ali, eu temi com aquela voz. Terminei de orar pensativo com aquela voz. Peguei, levantei, acordei minha esposa. Né, assustado com aquilo. Fiquei muito assustado com aquela voz. Nossa, imagina. Aí eu cheguei com ela e disse assim: amor, Deus falou pra mim agorinha, quando eu estava em oração, que Ele vai espremer a gente até a última gota. Aí minha esposa assim: ah, filho, a gente já passou por tantas coisas, tantas adversidades, tantas lutas, tanto choro, tantos problemas. Talvez seja mais uma aí que o Senhor está enviando pra gente aí, pra gente amadurecer mais, ter mais experiência, né? Aí tá, ficamos ali. Aí começou, né? Vou encurtar aqui um pouco, né? Nós temos 4 filhos, né? Tivemos 4 filhos. A Stephanie, a minha filha mais velha, que está aqui comigo, essa bênção de Deus, né? A Ana Beatriz, o Moisés e o Caleb. Moisés e o Caleb, eu creio que vocês conheceram lá na... O Moisés eu vi, Não. O Caleb acho que não. Não, né? Não. E... Só profeta, né? Só, rapaz. E todos os meus filhos, irmão Jackson, antes de entrar na questão da minha filha, todos os meus filhos foi luta. A Stephanie, ela tinha, enquanto bebê, ela pegou uma bactéria que médico nenhum descobria. Nossa. Médico nenhum descobria. Aí certa vez, eu saindo pro trabalho, eu chamei assim: amor, vamos orar na nossa filha. Deus nos deu poder e autoridade. E pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu tomei posse dessa palavra. Aí eu coloquei as minhas mãos, ela colocou as mãos dela na Stephanie, ela era bebezinha ainda. E nós declaramos a cura. Aí tá. Fui trabalhar. E quando eu cheguei do trabalho, a minha esposa muito feliz, muito alegre. Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Eu fiquei espantado, né? O que será, meu Deus do céu? E quando ela mostrou, vim ver aqui. Vê se ainda tem alguma coisa aí. Uau. Só a marca daquela situação que a minha filha tinha. Meu Deus. Desapareceu. A Ana Beatriz, agora a parte da Ana Beatriz, né? Pra eu ficar só na Beatriz, eu vou contar do Moisés. O Moisés, nós tínhamos uma escada em casa, ele chegou a cair. E ele caiu por cima do pescoço dele, da cabeça dele. Nossa. E quando ele caiu, você viu que ele é bem polaco, né? Bem brancão, né? Aquele jovem, que ele era uma criança. Ele ficou roxo nas minhas mãos, assim. Eu sempre comparo assim, mal comparando, ele fica até meio brabo comigo quando eu falo isso pra ele, né? Tem quando a gente tosse assim a cabeça, a pescoço de uma galinha? Assim ficou Moisés nos meus braços, que eu peguei ele assim no meu braço, irmão Jackson. O pescoço dele fez assim, ó. Molinho. A minha esposa tava no fogão, ela gritou desesperada. Aí eu quis me desesperar. Aí aquela voz disse assim: levanta e repreende o espírito de morte. Aí eu peguei e levantei ele assim, eu repreendi: espírito de morte, te repreendo agora em nome de Jesus. Quando eu falei assim, em nome de Jesus, ele voltou novamente. E o nosso avô estava junto, né? O seu pai. E o meu pai também estava junto, né? Presenciando esse momento. Tava desesperado. É verdade, o papai estava junto. A gente estava almoçando na hora que aconteceu isso. E foi experiência, né? O Caleb também não era... É unção, né? Certa vez, nosso Rabi Emerson, que está aqui nos bastidores aqui, ministrou pra gente sobre a unção, né? E ele fala que a unção está nos ossos, né? Sim. E ali quando você impôs as mãos, né? Autoridade, né? É forte, né? Forte demais. Aí, meu Deus. O Caleb não era pra ter nascido, porque minha esposa não poderia ter mais, né? Filhos, né? E até então a gravidez dela era de risco. Mas mesmo assim, o Senhor lhe fez um milagre, né? Fizemos uma oração com ela, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, ele nasceu. Porque na realidade o Caleb, ele... por mim, pela minha esposa, a gente tinha parado no Moisés, né?
Só que o Caleb, ele veio assim, um guerreirão, sabe? Assim, um guerreiro mesmo. Ele veio na marra, né? E eu sempre digo pra ele, digo, meu filho, você já é um vencedor. Você já é um vencedor, porque eu conto pra ele, né? Digo, é pra gente ter parado no Moisés. Aí ele ficou assim um pouco triste. Quer dizer que vocês não me queriam? Eu digo, não, filho. É porque você foi propósito de Deus, não foi propósito nosso. Você foi Deus que quis você. Literalmente, falei pra ele. Né? Então você é muito amado de Deus. Sim. Né? Porque por mim e pela sua mãe, tinha ficado só no Moisés. Né? E a minha esposa se cuidava, fazia tudo aquilo que a mulher faz, né? Pra não ter mais, né? E assim mesmo ele veio, né? E agora a questão da minha filha, né? Da segunda, da Ana Beatriz. Ana Beatriz, ela já aqui no Paraná, né? Ela adquiriu uma doença assim muito rápido. E em 4 a 5 meses, se eu não estou enganado, ela definhou, debilitou. É porque eu estou aqui bem resumão. E ela veio assim a ter uma enfermidade assim muito devastadora, posso dizer assim. E eu questionava a Deus, irmão Jackson, porque eu colocava as mãos sobre os enfermos eram curados. E eu questionava a Deus, dizia assim, Deus, por quê? Eu coloco as mãos, oro, né, sobre a minha filha e ela não está sendo curada. E começou a bater um desespero, né, em mim, irmão Jackson, confesso. Começou a bater um desespero, começou a bater assim uma agonia, né, porque vendo a minha filha ali definhando e remédio não dava jeito e fazia exames, não aparecia nada e orava, irmão, eu fiquei quase que, posso dizer assim, com uma dificuldade de tanto jejuar, sabe? Em prol da vida da minha filha. E nada de resultado, nada de melhora, nada de ficar curada. E eu comecei a questionar com Deus, né? Só que uma vez o Senhor diz assim, não questiona. É eu que estou no controle. Aí desde esse dia eu parei de questionar Deus, fazer perguntas para Deus, o porquê. E comecei a agradecer ao Senhor. Então a Ana Beatriz, assim, em 4 meses, 5 meses, o Senhor preparou a minha filha, né? E promoveu minha filha aos céus. Então, para mim, foi um baque muito grande no meu ministério. Porque eu esperava ser exprimido em outras questões, né? Em outras áreas, mas não assim de uma filha, né? De uma pessoa da minha família e muito mais um filho meu, né? Que não é natural, né? O ser humano está mais preparado, não diria essa palavra, né? Preparado, mas quando é uma pessoa mais velha, né? Quando a gente perde um pai, um tio, um avô, a gente tem um sentimento mais leve, né? Porque a gente tem a impressão, né? Por mais que a saudade fique ali, a gente tem a impressão, poxa, mas essa pessoa já viveu, né? Viveu mais do que eu e talvez o Senhor estava na hora, né? Estava no momento. Mas quando uma jovem e filho, né? Eu acho que perder um filho e foge da lógica, difícil, né? Porque a lógica é os filhos, né? Enterrarem os pais, né? Não os pais enterram os filhos, né? Então, Ana Beatriz tinha 18 anos, irmão Jackson. Ela que tocava aquele teclado lá da igreja lá. Agora imagina, eu subindo ali, que ela que era a tangedora lá da igreja, ela que tocava aquele teclado. Agora imagina assim pra mim, né? Não só pra mim, mas pra minha esposa, meus filhos. A gente tá ali na igreja e não vê ela ali no lugarzinho dela ali. Quando eu estou lá na igreja, lá tomando a frente da igreja, que olho para aquele teclado, sempre vem aquela lembrança, sabe? Vem aquela... Sempre quer vir aquela dor, aquela tristeza. Só que eu tenho pedido muito do Espírito Santo para ele me confortar. Ele tem feito essa parte, né? Do confortado, de trazer aquela paz, sabe? Porque não é fácil, não, homem de Deus. Não é fácil, porque poderia ter perdido qualquer outra coisa, né? Tudo bem, mas, poxa, pegou assim numa parte minha, assim, bem, que assim me deixou quase que... eu passei um tempão, assim, bem... Não que eu parei, não que eu
pediram lá na igreja para eu ficar uns dias afastado. Digo, não vou fazer isso. Mas assim, dentro de mim ficou assim posso dizer assim, um vazio, aquela coisa te corroendo por dentro, sabe? Aquela dor, e você não compartilhar com pessoas assim, porque é uma dor que só Deus mesmo, né? Só o Espírito Santo mesmo para trazer o conforto, para trazer ali aquele momento, né? E só quem é pai, né, e mãe que vai entender essa dor, né? A gente não tem como dimensionar isso. E o próprio Senhor, né? Quando lá em João 3,16 vai dizer, né? Porque ele deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu imagino a dor do Senhor, né? Não é? Por dar o seu filho, Com certeza. dar o seu filho, né? Olhando uma humanidade assim tão suja, né? Como a gente vê nos dias de hoje, né? E eu não consigo imaginar a sua dor. Não consigo. E aí tá, né? Passou todo esse processo, fizemos o velório, fizemos o sepultamento. E o Senhor falou por quê, né? O Senhor falou por quê. Eu já até comentei com o Senhor, né? O porquê, né? E Deus, ele não deixa a gente sem resposta. Se Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é poderoso, ele não nos deixa sem resposta. Ele me falou tudinho, todas as questões, o porquê ele promoveu a Ana Beatriz. E é isso que me conforta, é isso que me deixa tranquilo, isso que me deixa, posso até dizer que feliz, porque sabe qual seria a tristeza maior do meu coração? É de ver um filho meu partir para a glória, para a eternidade, na realidade não para a glória, mas para a eternidade sem Jesus. Sim. Então, seria a tristeza. Hoje eu poderia dizer que eu estava triste. Ter a certeza da salvação te dá essa alegria, né? E eu saber que não foi homem que me falou, foi o próprio Senhor em uma oração, ele falou. Então ele me deu a certeza de onde a Ana Beatriz está. Então eu me sinto honrado por isso. Eu me sinto honrado pelo meu Deus. Porque embora ele tenha promovido a minha filha, mas eu sei onde ela está. Eu sei onde ela está descansando, eu sei onde ela está dormindo no momento, né? Então, mas foi um baque para nós, foi um baque para o nosso ministério, foi um baque para minha casa, para minha família. Minha esposa quase, né, entra em depressão. A Ana Beatriz era uma menina muito carismática, era uma menina muito amável, uma jovem assim... Contagiante. Por onde chegava, tipo, fazia amizades, tipo, todo tempo sorrindo, nunca triste, não demonstrava para as pessoas que ela estava triste naquele momento. Sempre com um sorriso, ia lá, levantava a autoestima da outra pessoa, sempre colocando a pessoa mesmo para cima. Tipo, isso era lindo de se ver nela, na parte da minha irmã. Então, teve vários testemunhos depois da partida dela, né? Pessoas falando quão, tipo, ela foi, tipo assim, usada por Deus para hoje as pessoas hoje estarem congregando. Tipo, pessoas de Manaus, pessoas daqui mesmo. Então, o quão usada ela foi. Uma semente, sabe? né? Uma semente. Uma semente, né? Uma semente que quando ela morre, né? Ela gera os frutos, né? Os frutos começam a aparecer, né? E eu estou falando aí, vem a lembrança, né? Porque a gente vai conversando e vem a lembrança, né? Antes dela ser internada, ela falou assim: pai, Deus vai me usar muito para ganhar muita alma para ele. Só que eu não entendi, né? Eu fiquei alegre, né? Bem, Deus vai curar ela e ela vai ganhar almas para Jesus, mas não foi. O testemunho dela, né? É o testemunho dela. Né? O testemunho dela, irmão Jackson, ganha muita gente para Jesus. Nossa, que forte. Lá mesmo no velório dela, as pessoas falavam: olha, se hoje eu tô de pé, eu não sabia. Então ela plantava a palavra nas pessoas, né? A semente nas pessoas, e eu não sabia, minha esposa não sabia, a gente foi saber já depois, né? E de ver pessoas hoje, né, firme com Jesus, né? Pessoas que ela falou de Jesus, pessoas que ela evangelizou, pessoas que, né? E não foram poucas pessoas, né? Então, aí eu entendi o porquê que ela disse para mim que Deus ia usar ela para ganhar muita gente para ele, né? Nossa. E foi nessa... Profético, né? Isso, né? Então, a Ana Beatriz, não que os meus filhos, eu não amo todos eles. Só que a Ana Beatriz era aquela que ela fazia questão de estar do meu lado. É aquela que para onde eu era convidado para ir, ela
Tô junto. Tô Chaveirinho, junto, desde né? pequena. Ela brigava com os meninos, com a Stephanie, com o Moisés, né? Para eles, olha, vocês não vão, vocês tudo vão ficar, só eu que vou com meu pai. Então era aquela menina que onde eu estava ministrando em congresso, ministrando em encontros, ministrando em conferências, é ela que estava do meu lado. Era aquela que gostava de estar do meu lado, sabe? Então foi tipo assim, foi um espremer de Deus, foi uma experiência que eu posso dizer para o Senhor que foi uma das, as outras não se compara com essa, sabe? E a dor maior que Deus, que quando ele falou que era até a última gota, eu creio que a última gota foi essa, que quando nós fomos ver o corpo dela, né? E pegar as coisas dela no hospital e pegar o atestado de óbito, quando a gente estava a caminho, o Senhor falou assim para mim: quando você chegar lá, você vai pegar o atestado de óbito e você vai levantar aos céus e vai me adorar. Nossa. Agora imagina, eu já estava todo destroçado por dentro, né? Eu não sabia nem, para falar a verdade para você, irmão Jacques, eu não sei nem como eu cheguei naquele hospital quando eu fui para lá para ver o corpo dela, buscar o corpo dela, né? Eu creio que foi o Espírito Santo que me conduziu, porque eu... Forças não tinha. Força não tinha. Eu olhava pro meu lado direito, minha esposa ali, né? E eu não queria demonstrar fraqueza ali para ela naquele momento. Eu tinha que segurar naquele momento, né? Para os dois não desabar, né? Então, eu tive que segurar e Deus pedindo isso de mim, o Senhor pedindo isso de mim. Mas nós fizemos isso. Eu falei para ela, digo, olha, quando nós chegarmos lá, e nós pegarmos o atestado de óbito da Ana Beatriz, nós vamos adorar o Senhor. E assim nós fizemos, né? Veio os médicos, né? Com as coisas dela, com a Bíblia dela, com a necessaire dela, e entregou pra gente, entregou o atestado de óbito. Quando ele entregou assim nas minhas mãos, eu levantei, abracei minha esposa do lado direito, com o lado esquerdo levantei o atestado e adoramos ao Senhor. Ficamos adorando ali uns 3, 4, 5 minutos adorando ao Senhor. Aí quando nós terminamos de adorar, que a gente olha os médicos tudo chorando. Nossa. Os dois médicos, sabe? E ali os médicos ficaram assim, impactados, maravilhados com aquilo. E ele disse assim: o senhor é cristão? Eu digo: eu sou pastor. Ele disse assim: eu nunca vi isso na minha vida. 35 anos de profissão, 35 anos, né, de medicina, 35 anos trazendo resultados bons e resultados negativos, né? E eu nunca vi isso. Eu disse para ele: eu só estou fazendo isso porque foi o próprio Senhor que pediu para eu fazer isso. Nossa. Porque se fosse de mim mesmo, o Senhor estava vendo o homem aqui jogado no chão, né, desesperado. Aí eu olhei assim para ele e disse assim: doutor, eu sei onde está minha filha. Eu olhei assim bem no fundo dos olhos dele e começou a chorar novamente. Disse assim: eu vou testemunhar isso na minha igreja. Ele é da Batista da PIB. Né? Eu vou testemunhar isso lá na igreja. O senhor permite eu falar isso? Eu digo: permito, pode falar. Aí pegou meu nome, conversou depois comigo. E continuar o ministério sem a Ana Beatriz tem sido assim muito difícil pra gente, né? Pra nossa casa, pros meus filhos, pra minha esposa. Mas a gente tem que ter marcas, né? A gente tem que ter as cicatrizes, né? Sim, porque quando a gente chegar lá, a gente vai apresentar, né? A gente não vai apresentar diploma, a gente não vai apresentar... Não, a gente vai apresentar é o fruto. Nós vamos apresentar para o Senhor Jesus o que a gente fez, né? E ele vai ver as marcas. Eu tenho certeza que ele vai ver as marcas. E tem sido assim... Hoje não, hoje já vai para 3 anos, né? O Senhor já tem nos confortado bastante. Mas pensa assim, você está dirigindo teu carro, aí de repente vem aquela lembrança daquela voz: meu pai, te amo. Ela me chamava meu carequinha, sabe? Então, tipo assim, são coisas que ficam para sempre na tua vida. Sim. Né? Então, tem hora que eu paro o carro, um encostamento, e vou dar uns gritos, né? Quando eu encosto assim em beira de onde tem bastante árvores, né? Eu estaciono e entro para dentro um pouco assim do mato, assim, vou chorar, vou gritar, né? E ali mesmo eu agradeço ao Senhor para não, né, para eu não pecar contra o meu Deus também, né? Porque ele já me falou, né? Mas é como agora é a carne, né? Ali o sentimento do homem, do ser humano, né?
E ali, no momento ali que acontece isso, eu levanto as mãos e olho para os céus e digo obrigado, Senhor. Aí eu até brinco com ele, é só porque eu estou sentindo muita falta dela, né? Porque a gente tem essas intimidades com Deus, né? E aí ali a gente extravasa um pouco, dá um soco mais árvore, né? Coitado das árvores, não tem nada a ver, né? Mas é um momento de você ali pôr para fora, né? Sim. E aí, mas graças a Deus, Deus tem nos confortado, nos fortalecido. E Deus tem feito muitas promessas pra gente, né? Ele falou que pra gente, que aquela casa ali onde vocês foram, né? Aquela igreja ali vai ser uma referência naquele lugar. Amém. Então, tipo assim, eu vou entregar essa cidade para vocês. Porque, tipo assim, aí eu fico voando, sabe, assim, às vezes, sabe, nos meus pensamentos. Então, pra gente adquirir algo em Deus, sempre a gente tem que dar algo para Deus, né? Ele pediu de Abraão, né? Sim. Aí ele tava fazendo um teste com Abraão, né? Então ele faz um teste às vezes com a gente, né? É interessante Ana, né? Ana desejou tanto, quando Deus concebeu para ela, ela entregou para Deus. Né? Então, é tipo assim, para Deus, às vezes dar algo pra gente, entregar algo poderoso pra gente, às vezes ele vai requerer algo também que vai nos doer. E essa aí foi a coisa que mais doeu, foi a situação que mais doeu na minha vida, ministerialmente, né? Mas na realidade, Ana já tinha morrido uma vez, quando criança. Uhum. Nem contei essa parte, né? Não. Ela sofreu uma queda, ela caiu e ela chegou a falecer no hospital de crianças, né? Lá em Manaus. E eu nem sabia, eu fui saber depois que eu cheguei do trabalho, minha esposa que me falou, né? E essa situação, ela faleceu, não achavam mais nenhum batimento nela, nada, nenhum sinal, nada nela. E aí minha esposa fez uma oração, né? Pedindo para o Senhor não levar, pedindo para o Senhor ter misericórdia, né? E depois dessa oração, encontraram no dedo do pé dela, mindinho, o batimento dela. Nossa. Depois já de algumas horas. Meu Deus. Né? E a nossa vida foi assim, sabe? Sempre de testes, sabe? Nós somos muito testados por Deus. Eu creio que, tipo assim, eu, né, enquanto jovem, tive uma vida assim bem devassa, né? Assim, bem promíscua mesmo. Mas, olha, eu vou lhe falar uma coisa, homem de Deus. Deus, ele nos testa assim no extremo. Porque imagina o homem receber de Deus uma promessa, né, como Abraão, né? Sim. Recebeu a promessa de um filho, né? O que ele mais desejava era um filho, né? E Deus deu um filho, né? Filho da mulher que ele amava, né? Da mulher dele, meio que Deus fez a promessa. E em determinado momento o Senhor pede. Que dor que esse homem não gerou, né? Meu Deus. Que dor que ele não teve, né? Então, tipo assim, a gente tem essas experiências. Eu creio que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, como que hoje eu vou poder ajudar alguém, né, confortar alguém com uma palavra nesse requisito, se eu não passei? Uhum. Hoje eu posso confortar uma família de uma perca, de um ente querido. Hoje eu sei como falar. Eu sei a dor. Eu sei, porque eu sei a dor que eles estão passando, né? Então, tipo assim, Deus, ele nos dá uma legitimidade. Ele faz você ser legítimo naquilo que você vai transmitir. Então, o nosso ministério ele foi construído com muito choro, com muita lágrima. Então, e o nome do ministério foi até em oração que o Senhor nos deu. Eu estava orando, o Senhor disse assim, eu disse, Senhor, eu quero um nome, eu não quero eu dar um nome, eu quero que o Senhor me dê um nome. Aí ele colocou, aí ele me deu bem nítido, Casa do Pai. Casa do Pai. E assim ficou, Casa do Pai. Então a gente teve assim muitas altos e baixos, porque o verdadeiro evangelho ele vai proporcionar isso para a tua vida. Sim. Altos e baixos. A unção apostólica, né, não é só um título. Não. Né, apóstolo, né? Ele precisa trazer as marcas, ele precisa ter essa profundidade mesmo, né? Sim.
Então eu creio assim que os homens de Deus, que o Senhor tem essa unção apostólica para esse tempo, né, para os nossos dias, eu creio que são homens que verdadeiramente trazem no corpo as marcas, né? Hoje, no pleno século XXI, nós precisamos do João Batista. Sim. Nós precisamos da voz que clama. Eu só sou uma voz do que clama. Então a gente tem que ser essa voz. Sim. Profética, apostólica, né? Nós temos que ter isso. Na realidade, nós temos que... a igreja ela tem que ter os 5 ministérios. Sim. Né? Que é o profético, que é o evangelístico, que é o pastoreio, né? Que é o médico, apostólico. Então, tem que ter os 5, né? Para ser um ministério, posso até dizer assim, com legitimidade. Uhum. Ele tem que ter os 5 ministérios. Né? Porque aí você vai carregar. Porque, tipo assim, só falar é uma coisa. Agora, você passar pelas experiências, você ter experiência, você ter a legitimidade de falar é outra coisa. É outra coisa. Entendeu? É outra coisa. Porque falar, como dizia meu pai, até papagaio fala, né? Sim. Mas você falar do que você viveu, do que você passou ou do que você está passando é totalmente diferente. É verdade. Né? Então, quando nós começamos, muitos falavam assim, não vai passar de 1 mês, não vai passar disso, não vai passar daquilo. Nós já vamos para 6 anos. E todo o tempo com uma voz, né? Que a gente, na realidade, ali no nosso ministério, irmão Jackson, eu não sei se o senhor percebeu, se o senhor e a sua esposa esteve lá, que nós nos movimentamos tanto no profético como no apostólico. Uhum. Né? Então, a unção ela é diferente. Diferente, sim. Né? A unção ela é diferente. Então, a gente tenta todos os dias honrar aquilo que Deus nos deu. Porque a gente tem que zelar. A gente precisa zelar aquilo que Deus nos entregou. Porque se eu não cuidar, se eu não zelar, se eu não honrar, porque a unção que você honra, nela você prospera. Verdade. Entendeu? Então, a unção que você despreza, nela você vai decair. Uhum. Nela você vai, Então, aquilo que você honra, naquilo você vai ser... Ali você vai ser... Aquilo, né? Você vai atrair aquilo. Então, a gente se movimenta no profético e no apostólico. Né? Porque o apostólico hoje, juntamente com o profético, é o que está mais em evidência hoje em dia. Uhum. Você pode prestar atenção. A maioria das igrejas hoje elas estão se movimentando no profético e no apostólico. Porque já é para os últimos dias. Sim. Então você vê essa unção mais forte, essa unção mais palpável, essa unção... As pessoas quando vão na igreja, elas dizem assim, nossa, como é diferente. Eu sempre explico para eles assim, a unção ela é diferente. Uhum. Tem uma atmosfera diferente. Então, quando você cuida disso que Deus te entrega, quando você zela, quando você, na realidade, trabalha em cima daquilo que Deus te deu, você multiplica ela. Sim. Que nem os talentos, né? Uhum. A um deu 1, a um deu 2, a um deu 5. A que deu 5 multiplicou mais 5, deu 2 multiplicou mais 2, o que deu 1 enterrou. Ou seja, o que é negligente, até o que ele tem vai ser tomado. Sim. Mas o que trabalha em cima daquilo que Deus deu, além de você trabalhou, e olha que interessante, tu vai prosperar, Deus vai te dar. Sim. Se você ganhou 2, ele vai te dar mais 2. Se você ganhou 5, ele vai te dar mais 5. E você vai prosperar em cima disso. Então, eu luto todos os dias em honrar aquilo que Deus nos deu, em multiplicar aquilo que Deus entregou à igreja, em fazer É interessante que as pessoas quando estão lá na igreja, elas que comentam, elas falam assim, nossa, que atmosfera tremenda, que atmosfera poderosa. Mas por quê? Porque quando você honra, você está atraindo honra. Então, quando você honra aquilo que Deus te deu, você pode ter certeza, ele vai multiplicar. Quando você multiplica, aí você vai crescendo naquilo que Deus te deu. Então, é algo que vai crescendo, vai se multiplicando, vai se multiplicando. E o mover apostólico, ele é acelerado, né? Ele acelera os processos, né? Aquilo que levaria 3 meses, acontece em 1 semana, aquilo que levaria 1 ano, acontece em 1 mês, né? Ele acelera muito, é muito rápido, né? É rápido. E assim, lembrando aqui do teu testemunho do início, né? Você contou que
Você se converteu aos 19 anos, né? Sim. E aos 26 ali você já estava pastoreando, já estava Sim, ao já lado tava do cuidando teu de pastor, gente, já estava sim. cuidando de pessoas, né? Então a gente percebe que a unção ela já estava sobre a sua vida, sobre a sua casa, desde o começo, né? Hoje só está se manifestando. Pessoal, estamos chegando a mais um finalzinho do nosso Feolicast. Eu gostaria de pedir que o apóstolo deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, algo que Deus colocar no seu coração. A Stephanie também, se quiser deixar uma palavra também. Amém. Eu vou deixar a palavra em Isaías 60, verso 1, que diz assim: levanta-te e resplandece. Então, o levanta-te e resplandece, porque vem a glória, ou seja, a tua glória. Ou seja, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor virá sobre ti. Amém. Então, ele só quer que a gente se levante. O resplandecer é com ele. O brilhar é com ele. O crescer é com ele. Então, eu digo para os irmãos que estão nos acompanhando que se levante para fazer a obra do Senhor. Que se disponha a fazer a obra de Deus. Porque é tempo de ganhar almas para Jesus, é tempo de saquear o inferno e povoar os céus. Então levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor veio sobre ti. Amém, glória a Deus. Aleluia, amém. É um versículo que eu gosto, tipo assim, é o que eu tenho comigo, é o Salmo 121, que tem até um louvor também do José Júnior que fala, né? Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E esse versículo, ele mexe muito comigo. Ainda mais, tipo assim, eu elevo os meus olhos. De onde virá meu socorro? Não vem de pessoas. Não vem de pastores, não vem da pessoa daqui da terra. Vem do Senhor. Cara, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então é dele que vem o meu socorro naquele momento que eu preciso. Então, é isso que eu tenho para deixar. Amém. 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 Glória a Deus. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Estivemos aqui com o apóstolo José Fernandes, sua filha missionária Stephanie, e aqui nos bastidores estamos com o irmão Emerson, pastora, minha esposa Nayara. Gente, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo.